Olá! É hoje! É hoje, sim, é hoje! É agora! Agora inicia-se o lançamento do livro Ele Me Ama! E eu já quero aproveitar e dar as boas-vindas a todos que já estão aqui nessa live. Sejam bem-vindos, fiquem conosco. Eu tenho certeza que vocês serão edificados. Seja bem-vinda, Lili. Deus te abençoe. Nós vamos aqui entender qual é o propósito do livro Ele Me Ama. Como será que surgiu esse livro? Já adianto a vocês que vocês também terão a oportunidade de fazer a pergunta. Vocês podem fazer aí a pergunta no comentário. E no decorrer dessa live, nós iremos responder a vocês. Certo? Tudo ok? Então vamos seguindo, vamos seguindo. Daqui a pouquinho o Jean, ele estará conosco. E nós vamos falando, apresentando a vocês, através de um livro, o amor de Deus, o amor do Senhor. Deixa eu ver se o Jean já está aqui, deixa eu ver se ele já está, para fazer então o convite a ele, para que ele possa participar conosco. Deixa eu ver se ele já está aqui. E vocês já vão preparando as perguntas de vocês, para que nós possamos participar juntos da live. Olá, Jean! Estamos aqui, né? Então vamos! Boa noite. Olá, boa noite. Olá. Vamos lá. Vamos. Já temos aqui na live algumas pessoas, né? Temos aqui a Ednete, a Camila, o Sidney, a Alexandra. Sejam bem-vindos. A Lili também está na live. A Liliane, sejam todos bem-vindos. E já adiantando, aliás, repetindo, porque eu já falei no início. Se vocês têm alguma pergunta para fazer, escrevam. Perguntem, e aí no decorrer desta live, a gente vai então responder. Beleza? Jean, eu deixo com você. E aí a gente vai seguindo. Ok. Pessoal, nós estamos então nessa live de lançamento do livro Ele Me Ama, escrito pela minha esposa Delma Cunha. E essa live é justamente para esse propósito, para falar um pouco do livro, que vai ser, que já foi lançado, na verdade, já está disponível aí nas plataformas, enfim, para vocês estarem adquirindo. E a gente vai comentar um pouco sobre esse livro, falar um pouco sobre o seu conteúdo. Enfim, vamos ouvir também vocês aqui, alguns comentários de vocês sobre isso, tá? Então, sejam bem-vindos, espero que vocês gostem dessa live, gostem do conteúdo. E você que ainda não segue aí a Delma Cunha, sigam ela aí no Instagram, vocês que estão conectados na live, vocês que estão assistindo. Depois vocês curtem aí, né, claro, comentem e siga ela no Instagram para que vocês continuem recebendo conteúdos como este. E acompanhem também o trabalho dela como escritora e também outros trabalhos que ela exerce como no Ministério Infantil, como escritora, outros trabalhos que vocês naturalmente vão conhecer. Então vamos iniciar. A gente já poderia fazer uma apresentação aqui. Bom, eu quero me apresentar em primeiro lugar. Meu nome é Jean Assis. Nós temos o Ministério de Ensino, a minha principal atuação, Ministério do Ensino. Atualmente, nós estamos nos dedicando ao Ministério do Discipulado de uma forma, digamos, específica. Nós fazemos trabalhos na internet, cursos e assim por diante. Então é isso. A minha formação acadêmica, eu sou formado na área de História
e também na teologia, né? Em teologia. E a gente tem servido a Deus desta forma, com cursos, com pregações e assim por diante. Então, é a forma que Deus nos chamou, nos vocacionou, e nós estamos atuando desta maneira, e Deus ele tem nos abençoado e abençoado muitas pessoas. Bom, atualmente nós estamos exercendo um trabalho com um discipulado online, onde nós temos grupos de estudos, onde semanalmente a gente ministra assuntos teológicos com variados temas, né? Então é um trabalho gratuito, e qualquer pessoa do Brasil, ou qualquer pessoa de onde estiver, consegue participar de forma gratuita, e além disso, é fornecido o material didático. Então, é dessa forma que, por enquanto, nós estamos trabalhando ministerialmente. Eu também congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui na Zona Norte de São Paulo, especificamente aqui no setor 18, juntamente com a minha esposa. Basicamente é isso. Tenho 32 anos e estamos aí, de alguma forma, servindo a Deus. Então, eu quero pedir também para agora a Delma se apresentar, falar um pouco de você, falar um pouco aí de onde você congrega, das suas formações, qualificações ministeriais e assim por diante. E depois a gente faz outras perguntas e a gente continua falando aqui sobre o lançamento do livro, e creio que vai ser uma bênção. E eu já quero pedir aqui para vocês que estão assistindo a live, para vocês compartilharem aí no direct com um amigo, com um familiar, com alguém, para eles estarem nos assistindo e acompanhando o lançamento do livro Ele Me Ama, da escritora Delma Cunha. Delma, quero pedir para você se apresentar e assim a gente continua com a live. Beleza. Bom, pessoal, vocês já sabem qual é o meu nome, né? Delma. E sou estudante, eu estudo teologia na Metodista. E este é o meu 4º livro. Eu lancei o 2º livro, esse agora é o 2º livro de ficção cristã, lancei um livro também para o público infantil e lancei um livro que ele é mais devocional. E me dedico, além de ser escritora, eu me dedico ao Ministério Infantil. Eu tenho uma instituição interdenominacional, que é o PAC, a Viva Criança, na qual nós lecionamos tanto para crianças como também para adultos. Sou casada com o Jean Carlos de Assis, este que está comigo, e nós congregamos na Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, na Cachoeirinha, e estamos aí, na disposição do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Então, acredito que esse é o resumo de quem eu sou. Ok. Muito obrigado aí, Delma, pela exposição aí, pela apresentação. E é isso, gente. Eu não posso deixar de insistir com vocês, para vocês estarem compartilhando esta live. Por gentileza, ajudem-nos para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas e assim conhecerem o trabalho da Delma Cunha. Certo? Bom, vamos falar então sobre as obras, né, que a Delma já lançou, em primeiro lugar. Então, a Delma já lançou o 4º livro, no caso, esse é o 4º livro. O primeiro livro foi O Sentido das Lágrimas, que foi lançado há alguns anos atrás. O 2º livro foi o da Árvore de Natal, que foi lançado o ano retrasado, né, Delma? Certo? Foi. O ano retrasado. E o penúltimo livro foi lançado o ano passado, que foi O Paraíso de Ungri. Então, esses foram os três primeiros livros, e esse último livro está sendo lançado. Na verdade, ele já foi escrito, já foi lançado, e assim já está disponível nas plataformas digitais. A gente vai tentar estender a disponibilidade dele em várias plataformas, né? Mas ele já está disponível na Amazon, pelo Kindle. Então, vocês podem estar fazendo o download do livro e estarem lendo. Então, por enquanto, esse livro ficará disponível por 5 dias e vocês podem estar lendo, né? É isso mesmo, né? 5 dias? Sim, 5 dias gratuitamente. É o que eu estou falando. Então, o livro estará gratuito durante 5 dias. Então, vocês podem, durante esse período, baixarem e lerem. Depois disso, vocês podem adquirir. O valor do livro é simbólico, na verdade, o intuito é que vocês leiam o livro, sejam abençoados com o conteúdo do livro. Bom, depois de fazer
essa breve apresentação das obras, a gente também vai agora focar nesse livro, Ele Me Ama. Eu quero, em primeiro lugar, Delma, falar do tema, porque aparentemente a pessoa pode ver a capa do livro. Algumas pessoas já comentaram que é uma capa diferente, que é uma capa meio que sombria, e isso tem muito de ver com a história da personagem principal do livro, né? Do trama, ou da trama, e a capa reflete muito a história dela, não é? Claro que o fim da história, ou seja, depois que a história se desenrola ali, muda um pouco o cenário. Mas quando você começa a falar da personagem, a capa do livro reflete o que era a vida dela. Uma vida sombria, uma vida de trevas, de experiências horríveis e assim por diante. Então, a capa, ela diz muito acerca do que era a personagem antes de ter um encontro com Deus e assim por diante. Então, basicamente, a ideia da capa é justamente essa. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né? Porque a pessoa pode ver a capa e falar, nossa, ele me ama, deve ser um livro de romance, tal, vou ler. Então, por mais que no livro tenha romance, o foco do livro não é esse. Então, eu gostaria que você falasse sobre a capa e sobre o tema e sobre a proposta aí do livro. Certo. Bom, quando eu estava pensando em fazer a publicação do livro, até porque antes eu estava lançando ele aqui no Instagram. Então, semanalmente eu estava postando os capítulos do livro. Só que aí havia alguns leitores que eles queriam já saber qual era o final do livro. Eles tinham já aquela pressa de ler. Eu quero saber, eu estou ansiosa, porque eu procuro todos os dias, eu só acho um capítulo, depois a outra metade tem que esperar outra semana. Então eu pensei assim, poxa, não é mais fácil eu lançar esse livro e publicá-lo numa plataforma, já que, querendo ou não, a leitura está sendo de maneira digital, de forma digital, então é interessante eu publicar, como eu publiquei o Hungry na Amazon, eu também publicar esse do Ele Me Ama. Beleza. Então, terminei o livro, fiquei refletindo, depois eu entrei em contato com algumas pessoas, né, que fazem capa, que fazem a diagramação, que faz também a correção ortográfica, que faz a revisão ortográfica. Mas aí eu pensei, inclusive eu já tinha contratado a pessoa para fazer a capa. Só que eu falei, por que eu não faço a capa? Porque a capa quem fez foi eu mesma. Por que eu não faço a capa? Então eu comecei a me imaginar na história, porque como eu sou autora da história, né, então comecei a me imaginar e eu comecei então a refletir, comecei então ali a criar aquela capa. Como você disse, a capa ela tem realmente, ela traz a história da Mila. A gente não vai contar aqui para vocês todo o enredo do livro, toda a trama, porque a gente não está aqui para dar spoiler, né? A gente está aqui para apenas fazer um lançamento para que vocês entendam, poxa, de que se trata o livro? Qual é a finalidade dele? Qual é o propósito dele? O que ele tem? Se eu ler este livro, o que ele vai me garantir? O que esse livro vai me trazer? Será que vale a pena mesmo eu ler este livro? Será que vale a pena eu ler este livro? Então, vamos lá. Quando eu comecei, então, a fazer a capa, ficou aquela dúvida, né? Tanto que eu até te perguntei, o que é que você achou? Como você já conhecia a história, estava por dentro da história, você fez a aprovação. Então tá ótimo. E aí eu dei mais uma mexida na capa para ficar assim, pronto. Realmente essa capa, ela condiz com a história. Ela condiz com o que a história ela quer trazer. Por quê? A história fala de uma moça que teve uma vida cheia de tragédia, entre aspas, que passou por um processo difícil com os seus pais. E ela é cheia de cicatrizes, tanto no corpo como também na sua alma. Era uma pessoa que estava cheia de marcas e sofria e era uma pessoa que infelizmente não sabia se defender. Ela não sabia se defender. E aí a história traz outros personagens que se envolvem na trama ajudando essa moça. Tanto que na capa é perceptível ver uma luz. Né? Vocês podem ver lá que tem uma luz.
Caos, ela significa esperança. O Ele Me Ama vai além de um romance entre um homem e uma mulher. O Ele Me Ama está além de um amor entre duas pessoas. O Ele Me Ama traz somente uma coisa, a suficiência de Cristo. Somente a suficiência de Cristo. Então esse é o propósito. É lógico que dentro do livro tem toda uma trama, tem fantasia. O livro ele traz ali personagens na qual eu inspirei em alguém que é importante na minha vida, que realmente mudou o meu viver, que mudou a minha história. Então eu trago ali de maneira em ficção, para que vocês entendam. Porque se você já teve um encontro com o Senhor Jesus, você vai entender o que a história quer dizer. E eu creio que também aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, porque eu entendo que o livro cristão é uma ferramenta na qual o escritor cristão ele está ali utilizando para glorificar a Deus, para falar do amor de Cristo. Então essa é a finalidade do livro, apresentar quem? Cristo. Por isso que tem Ele Me Ama. Mas quem me ama? Qual o propósito desse Ele Me Ama? O que ele fez para demonstrar o seu amor por mim? Porque no livro traz isso. O livro conta a história. Gente, eu vou adiantar aqui. Eu já posso adiantar? Posso? Eu vou adiantar. Então o livro tem lá a história do rei Joshua. Rei Joshua, gente, eu pesquisei quem era o rei Joshua, né? O rei Joshua, eu pesquisei lá o significado do nome dele. Porque eu queria me inspirar em Cristo. Eu queria me inspirar em Cristo. Então eu pesquisei quem é o rei Joshua, sobre o nome Joshua. Pesquisei e eu falei, não, já sei. O rei Joshua será inspirado no Senhor Jesus. Ele é inspirado no Senhor Jesus. E tem uma outra coisa interessante, que é muito interessante, que eu acho que eu penso, falo, gente, que é interessantíssimo. Quando a Mila, quando vocês lerem lá na história, vocês vão ver que Mila, ela troca de roupa. Mas esse troca de roupa na cidade de salvação tem um propósito. Tem um propósito, não é assim por acaso. Tem um plano atrás disso, tem um propósito. Essa troca de roupa traz uma mensagem para os eleitores. Traz uma mensagem de justificação, de salvação. Vocês estão entendendo? Então, essa é a finalidade do livro. Apresentar o amor de Deus. Apresentar Cristo. Porque Ele é suficiente. Ok. Bom, então, basicamente aí a gente viu um pouco dos comentários em relação à capa, ao tema do livro, e em quem a autora se inspirou, em algumas pessoas que ela se inspirou, no próprio Cristo e também nos demais personagens, né? A Delma, ela tem esse costume de, ao escrever, se lembrar de alguém, se lembrar de um amigo, se lembrar de uma pessoa da família, e assim ela vai criando as suas histórias, né? As ficções, e escrevendo sobre isso. Isso aconteceu no Paraíso de Hungria, também nesse livro, Ele Me Ama. Eu quero saber de vocês aqui, o que vocês estão achando, vocês querem fazer alguma pergunta? Nós temos algumas pessoas aqui, né? Deixa eu só ver aqui alguns comentários, né? De algumas pessoas que já entraram. A Alexandra Aparecida está conosco aqui, a paz do Senhor. A Camila, do perfil Fé e Conhecimento, está aqui, boa noite. Já leu o livro, né? Já baixou o seu livro também. Deixa eu ver mais quem apareceu por aqui. Vão deixando suas perguntas aí. A Sandra compartilhando a live. Maravilha, Deus abençoe a Sandra. A Camila já baixou também. Maravilha. A Camila falando sobre a capa, né? Que adorou a capa. Que bacana, né? Maravilha. Quem mais? E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Apareceu um nome aqui, não estou conseguindo ver. Deixa eu ver aqui a Elie, acho que é assim o nome dela. É a Manu, Sucesso. a Manu. É a Manu. Ah,
tá. Ah, tá. Ah, é L, Emanuele. Ok. Sucesso, Delmita, Emanuele falando aqui. Maravilha, então, gente. Eu comecei a ler, mas não terminei, mas estou muito curioso. Então, continue lendo, que mais pra frente talvez a gente faça alguma live aí para detalhar sobre as histórias do livro, né? Bom, basicamente a gente não tem nenhuma pergunta aqui por enquanto. Caso vocês queiram fazer, a gente vai estar de olho aqui para ler e a Delma responder. O que eu quero comentar aqui sobre o livro, acho que isso é muito importante, porque assim, eu e a Delma, nós atuamos na área do ensino. E nós entendemos que, mesmo sendo um livro de ficção, a gente sempre se preocupa muito com a mensagem do Evangelho. De não, por exemplo, de escrever e não negligenciar uma mensagem central do Evangelho, a mensagem bíblica. Então, foi o que a gente sempre se preocupou, né? Depois que a gente, enfim, se conheceu, namorou, casou e tal. Então, ao ela fazer alguma obra, alguma composição, que ela também tem composições, né, de músicas cristãs, mas focando agora na questão da escrita. Então a gente sempre se preocupou, né? Será o que eu estou escrevendo aqui é contra a palavra de Deus? Isso daqui contraria o Evangelho? Será que eu vou, de alguma forma, negligenciar, né, algum ensinamento bíblico? Então eu quero que a Delma comente um pouco sobre isso, sobre como que foi. Porque assim, a questão não é só escrever, não é só aparecer um negócio na cabeça e sair escrevendo, né? Sem pensar. Então, isso é bem interessante. Então, a gente se preocupou, conforme ela ia escrevendo, de vez em quando ela comentava, falava, o que você acha disso, tal, o que você acha, como biblicamente tem alguma questão que contraria aqui, tal. Enfim, então, ao todo, no caminho, né, da trajetória da escrita, então a gente sempre dialogou sobre isso. Então, quero que você comente, Del, um pouco sobre isso, sobre a questão da escrita e também pensando na questão do Evangelho. Ao escrever, não ferir o Evangelho. Como que foi o procedimento, o processo, né? Porque eu acho que isso é importante. Isso é importante, porque hoje em dia nós temos muitos escritores evangélicos, né? Evangélicos, tá, gente? Supostamente falando. Porém, quando você vai ler o livro deles, tem magia, feitiçaria, tem uma série de coisas assim que Cristo não é apresentado, não há ali uma mensagem de esperança. Parece que as pessoas estão preocupadas somente com o entretenimento. E nós, como escritores cristãos, a gente se preocupa não focando no entretenimento, mas focando na mensagem bíblica, na mensagem espiritual, na edificação da vida das pessoas através da escrita. Então, fique à vontade para comentar, Dan. Olha, é interessante escrever, é interessante colocar personagens fictícios na sua história. Só que quando se trata de ser um escritor cristão, há sim uma grande responsabilidade. Por mais que seja ficção, por mais que eu venha criar algo que seja interessante, que venha agradar as pessoas, que venha chamar a atenção, mas, espera aí, tem base bíblica? Esse personagem, essa frase, essas informações que eu estou passando para os meus leitores, condiz com que a palavra de Deus está falando? Está de acordo com o que a Bíblia diz? Ou será que eu estou apenas criando uma heresia? Porque essa é a minha preocupação. Por mais que eu seja estudante de teologia, né, eu ainda estou no 3º semestre, eu tenho meu esposo para me dar aquele aval, eu tenho meu esposo para ele me orientar, porque eu tenho medo de escrever e muitas vezes eu, ao invés de trazer o evangelho, de levar o evangelho, eu escandalizar. Eu fazer com que uma alma venha se perder por conta de uma escrita. Então é muito importante, nós escritores cristãos, porque, gente, há uma grande responsabilidade na escrita. Há uma grande responsabilidade quando nós escrevemos. Porque as pessoas, elas leem, e o nosso papel como escritor é fazer com que as pessoas que estão lendo recebam a mensagem e elas sejam edificadas, e elas sejam
curadas, e elas sejam transformadas, e elas sejam salvas. É lógico que em tudo isso há-se a ação do Espírito Santo. Mas para que haja a ação do Espírito Santo, a minha escrita precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Então há-se essa preocupação. Porque o papel do escritor cristão não é somente atrair leitores, não é somente vender seus livros, né? Até porque se a gente for escrever porque dá dinheiro, principalmente sendo autor independente, meu Deus, essa não é a ideia. Eu escrevo porque eu amo, eu escrevo porque eu quero pregar o evangelho, eu escrevo porque eu quero anunciar o reino de Deus. No entanto, eu preciso saber, eu preciso entender o que eu estou escrevendo e a minha escrita, ela precisa ter base bíblica. Então, essa é a importância. Exatamente. Porque, tipo assim, às vezes a gente pensa assim, né? Não, eu não posso falar heresia só quando estou pregando. Eu não posso falar nada que contraria a Bíblia só quando eu estou pregando. Não. Nós entendemos que, independentemente se você está num púlpito pregando, numa escola bíblica dominical ensinando, conversando com alguém, expondo a sua opinião. Então, não é só no ambiente de igreja. Eu acho que todo lugar que o cristão está, ele é influente, ou para o bem ou para o mal. E quando a gente fala de escrita, nós entendemos que o cristão, ele deve escrever, permitir com que Deus venha iluminá-lo de coração e mente, tendo uma compreensão correta do evangelho, para escrever, não importa o que seja. Né? A Delma está escrevendo ultimamente sobre ficção cristã e está sendo iluminada pelo Espírito Santo, né? Para, ao escrever, inserir os pontos teológicos corretamente, né? Aquilo que a mensagem bíblica como um todo diz. Então, acho que nesse livro a gente vê isso, a mensagem do evangelho ali inserida de uma forma saudável, de uma forma clara e de uma forma correta. Então, esse é um ponto importante. Eu quero só ler aqui a pergunta da Camila, que perguntou o seguinte: esse livro vai ter em versão impressa, Del? No futuro próximo. No futuro próximo. Ok. Talvez, Camila, depois de julho, talvez a gente vai conseguir fazer a impressão dele. Mas, a princípio, nós não vamos lançar, nós não vamos imprimi-los, ok? Então, a gente vai trabalhar com o material, em primeiro lugar, somente digital, né, através dos e-books, e depois, de uma forma secundária, a gente vai imprimi-los. Talvez lá depois de agosto, setembro, aproximadamente, a gente consiga imprimir. Então, basicamente, essa é a resposta. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O Wesley chegou por aqui também, nos saudando com boa noite, paz e graça. Amém, seja bem-vindo. A Sandra Duarte Pijon, eu acho que é assim que fala, eu não sei se ela é brasileira ou de fora, mas ela comentando aqui, aparentemente é brasileira. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu falo que ela é brasileira, gente, porque a Delma ela tem muitos contatos de pessoas que falam espanhol, de outros países, né, sul-americanos. Então, quando aparece um nome meio diferente aqui, eu às vezes fico com dúvida se é brasileiro ou não. Mas, como escreveu em português, é brasileira. Seja bem-vinda. Ela é colega da faculdade. A Sandra é colega da faculdade. Ah, bacana, ótimo. Mas, gente, eu quero pedir para vocês continuarem a compartilhar a live para que as pessoas possam ser alcançadas, e o Instagram vai nos ajudar aí, estendendo um pouco mais, né? No momento a gente não tem condições de investir em tráfego pago, então a gente depende desse tráfego orgânico, né? Não é tráfico não, é tráfego, tá? É tráfego. Vai que eu falei tráfego aqui, aí o pessoal já vai começar a sair da live. E façam as perguntas, né? Façam as perguntas, gente. Façam as perguntas aí, gente. Façam as perguntas aí, bacana? Bom, eu vou continuar aqui. Deixa eu só me orientar aqui em relação ao horário. Vão dar 10 horas. Então a gente já vai começar a caminhar para o fim, né? Porque nós não vamos estender muito. Porque o nosso intuito aqui é que vocês conheçam a obra. O livro Ele Me Ama, a mensagem que tem ali. Então é uma mensagem cristã, né? Uma mensagem cristã. Cristo é apresentado como, na verdade, ele é o principal personagem da história, por mais que a história não começa com Cristo, né? A história começa com uma personagem que estava
que tinha uma vida infeliz e tudo mais, e ali tem o desenvolvimento, o desenrolar, né? E Cristo, ele é manifestado através das pessoas que surgem na vida de Mila, que é a personagem do livro, né? De onde se desenrola as histórias. Bom, eu acho que basicamente é isso, Delma. A gente falou aqui sobre o tema, a gente falou sobre a capa, a gente falou sobre alguns personagens que aparecem, a gente falou da questão teológica, a gente falou que de Cristo, por trás do livro ali, do personagem de Cristo, através ali do personagem que aparece, basicamente ali perto do meio da história, e depois, né, o desenrolar continua. Bom, não tem nenhuma pergunta aqui para responder, então, Dama, fica à vontade aí de comentar alguma coisa e depois a gente vai finalizar a live. Certo. Gente, se vocês ainda não baixaram o livro na plataforma lá do Kindle, baixem, é grátis. Vocês não irão pagar nada, nada mesmo. E se puderem também divulgar, também não vão pagar nada. É grátis. Ajude, porque automaticamente quando você divulga um trabalho evangelístico ou um trabalho cristão, você está glorificando ao Senhor. Essa live mesmo que nós estamos fazendo é para a glória de Deus. Porque Deus, ele tem um propósito em tudo. Como diz a Bíblia, quer comais, quer bebais, que façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos, deve ser para a glória do Senhor. Então, divulguem, compartilhem o link do livro para que mais pessoas possam ter acesso enquanto é grátis. Porque é uma bênção receber as coisas grátis, né, de graça. Então, é de graça, não vai gastar nada, só vai te dar, você só vai precisar compartilhar com o seu dedinho no celular, coisa simples. E pronto. E você vai alcançar mais pessoas, porque automaticamente você estará evangelizando pessoas. Certo? Eu até comentei com o Jean sobre a live. Nós não vamos fazer uma live muito puxada, será uma live rápida, só mesmo para dar aquela pincelada no livro, até porque nós já lançamos o livro no Kindle, para que as pessoas tenham um pouco de ciência relacionada ao livro. Então, o livro é um livro ficção cristã, ele tem um pouco de aventura, ele é emocionante, porque depois que eu revisei o livro, depois que a revisora me passou, eu chorei várias vezes lendo o livro, porque o livro, ele é emocionante, o livro, ele traz o momento do perdão, do recomeço, da salvação, mostra o quão o ser humano é dependente de Deus. No caso lá, Mila, ela está numa cidade, e para entrar nessa cidade, ela precisa entrar por um portal de luz, para sair a mesma coisa. Então tem ali um ser da qual Mila depende para fazer missões, que é o Rei Joshua, na qual é inspirado em Cristo. Então, o livro, ele demonstra que o ser humano depende completamente de Deus, que o ser humano, ele é carente de Deus, que o ser humano, ele erra nas suas missões, que o ser humano tem seus altos e baixos, e ele precisa todos os dias do perdão divino, da capacidade divina para continuar nas suas labutas. Então, essa é uma das referências do livro. Então, eu desejo que vocês gostem muito, eu desejo que vocês aproveitem bastante o livro. Se tiver que chorar, que chorem. Se tiverem que se alegrar, que se alegrem. O importante é que vocês sejam edificados. Amém? E não fique com o livro só para você, depois que você baixou durante esses 5 dias grátis. Compartilhem, anunciem, divulguem, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, acredito que até aqui nós chegamos. Deus abençoe a todos vocês que ficaram aqui conosco, que nos prestigiaram com a sua participação, com seus comentários, e que você possa também ser inspirado pelo Senhor. Nós somos irmãos em Cristo, e cada um de nós usa um recurso, usa o talento que o Senhor nos dá. Deus me deu o talento de escrever, eu amo escrever, desde pequena eu escrevo. Alguns de vocês já conhecem a minha história. Desde pequenina eu escrevo. E detalhe, gente, eu não vou contar porque a gente
tem algo muito importante que aconteceu antes de escrever esse livro, que marcou a minha vida e também marcou a vida do meu esposo. Será que dá tempo da gente falar, Jean? Rapidinho? Pode falar, vai lá. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Gente, olha, eu acredito que só a Camila sabe, né? Só a Camila sabe. Foi em dezembro. Antes de dezembro, eu estava orando ao Senhor, porque eu queria ser mãe. E eu estava pedindo ao Senhor gêmeos. Eu queria muito ter gêmeos. Era o meu desejo, era o que eu desejava ter. E aí, em dezembro, eu descobri que eu estava grávida. Eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Só que nisso, eu já estava com um plano de escrever, já estava escrevendo já 2 livros para o público infantil e para os professores do departamento infantil. E diante disso, eu já estava tendo alguns momentos emocionais. Então, fiquei sabendo que eu estava grávida, de repente veio os sangramentos. Só que assim, eu falei pro Jean, vamos só falar pro pessoal, vamos dar uma notícia que nós estamos grávidos. Depois de uns 3 meses, quando a barriguinha começar a aparecer, né? Depois de uns 3 meses, a gente conta pro pessoal. Beleza. Quando eu comecei o pré-natal, começou então os sangramentos. Eu fui orientada a procurar o hospital o mais rápido possível. Procurei o hospital. Fomos lá, fizemos então a ultrassom e eu descobri que eu estava grávida de 2 bebês. Eram gêmeos. Um estava nas trompas e o outro normal no útero. Só que, infelizmente, eu estava o quê? Perdendo os bebês. Só que eu ia para casa, voltava para o médico, porque tinha que ir e voltar. Os médicos estavam sempre nos acompanhando, estavam nos dando aquele atendimento. E então, quando eu e Jean ia dormir, antes de nós dormirmos, a gente orava na barriga, para que a vontade do Senhor fosse feita. E eu queria muito ter os filhos. Então, naquele momento, eu orei ao Senhor, falei, Deus, se for da tua vontade que eu tenha os bebês, amém. Mas se não for, que o Senhor venha me confortar, que o Senhor venha me fazer entender. Porque o que importa é a tua vontade, não é o que eu quero, o que eu desejo. Tanto, irmãos, que nas minhas orações, quando eu orava, era difícil porque havia momentos que eu falava com Deus. Não, Deus, o Senhor está brincando comigo, não é possível. Gêmeos, eu estou perdendo os bebês, eu pedi gêmeos para o Senhor e o Senhor vai tomá-los de mim? Sabe aquela luta entre o ser humano e Deus? Quem era eu para falar com o Senhor dessa maneira? A vontade do Senhor é aquela que prevalece, não é? A vontade do Senhor é aquela que permanece. O nosso Deus, Ele sabe trabalhar em nossas vidas. Ele sabe como agir em nós. Ele sabe como trabalhar em nossos corações. Deus, Ele estava trabalhando na minha vida. Assim eu creio. Assim eu creio. E Deus, então, Ele levou os bebês. Deus é aquele que dá a vida e também é aquele que tira a vida. Foi difícil? Foi. Mas o Senhor, Ele me confortou. Eu não fiquei me lamentando. Depois que eu recebi o conforto do Senhor, eu aceitei, eu entendi. Deus, o Senhor me deu, é teu. O Senhor levou, é a tua vontade. E eu nem tinha planos de escrever o livro Ele Me Ama. Eu não tinha planos. Quando eu estava no processo de aborto, depois de, eu acho que 3 dias ou durante o processo, comecei então a escrever um livro. Brotou a ideia, surgiu a ideia, e gente, em menos de 2 meses eu terminei o livro. O livro, ele fala sobre a suficiência de Cristo. Eu entendi, foi uma experiência muito grande com Deus. A suficiência. Cristo é suficiente. Ele nos basta. Ele preenche o vazio, Ele preenche a solidão. Eu não sei, vocês que estão aí assistindo, qual é o processo que vocês estão enfrentando. Até porque o propósito dessa live não era nem chegar a esse ponto. Mas já que estamos aqui falando sobre Deus, falando sobre quem Deus é, o que Ele faz nas nossas vidas, temos que crer que Deus, Ele é soberano, gente. Ele está no controle de tudo. Nós não somos nada. É Deus que decide o que vai acontecer. E Ele tem um propósito em cima de tudo isso.
Eu não entendo os pensamentos de Deus. Quem sou eu para dizer para Deus, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Por acaso eu sou melhor do que Jó? Jó que passou pelo que passou e continuou fiel ao Senhor. Eu nem me comparo com Jó, porque não chego nem aos pés de Jó. Eu sou falha, eu sou pecadora. Eu sou melhor que o apóstolo Paulo, que passou por calamidades, que passou por tantas coisas, foi morto, perdeu a cabeça por amor ao Evangelho. E eu vou dizer para Deus, o que o Senhor está fazendo? Quando eu meditei e falei, Senhor, antes de entender, antes de aceitar, quando eu falei, Senhor, não, o Senhor está brincando comigo. Não. Eu pedi gêmeos, o Senhor me deu e está tomando de mim. Não, eu pequei contra o Senhor, porque Deus sabe o que faz. Eu entendi, reconheci as minhas misérias e louvado seja o Senhor por todas as coisas. Deus, Ele é grande. Gente, não há nada da qual nosso Deus Ele não possa fazer. Então o Senhor, Ele me confortou. E em meio a essa situação, em meio a essa perda, o Senhor então fez brotar, fez nascer esse livro que é Ele me ama. E Deus, Ele é fiel. Gente, Deus, Ele é suficiente. Antes de nós nascermos, antes de você nascer, antes de eu nascer, antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia. E Ele traçou para nós um plano de salvação. Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho perfeito. Nós nem tínhamos nascido ainda, mas Deus já nos amava. Deus já nos conhecia. E Ele nos deu Jesus. Ele nos presenteou com Jesus. Deus, Ele não poupou seu Filho por amor a nós. Então o que nós passamos hoje não é nada. O que Deus tem para nós é infinitamente maravilhoso. Ele já nos deu Cristo. Então Ele é suficiente. Que nós possamos continuar firmes e sempre crendo que o melhor de Deus é o melhor de Deus. E a vontade de Deus é a vontade de Deus. E ela é perfeita e agradável. Então, em meio a essa turbulência, em meio a essa perda, nasceu o livro Ele me ama. Eu creio que esse livro ele veio diretamente do coração de Deus para o meu coração e para o coração de vocês. Até porque esse livro eu posso dizer que não é nem mais meu, é de vocês. Porque eu escrevi para que vocês leiam esse livro e sejam edificados pelo Senhor. Para que vocês entendam que independente do que vocês estejam passando, Cristo é suficiente. Ele é Deus. Ele não muda. Ele está ao nosso lado para nos garantir a vitória. Amém? Tá mutado. Eu mutei aqui para não dar interferência. Então nós entendemos que em meio a grandes provações, Deus ele permite com que nós venhamos produzir os melhores frutos, né? Então eu acho que um dos motivos de Deus permitir a tribulação, o sofrimento, a perseguição, a angústia, é justamente para que nós sejamos aprimorados, né? E assim os nossos frutos sejam aperfeiçoados. Então que Deus ele continue te abençoando, Delma, continue nos abençoando aí para a gente continuar servindo a igreja, amém, servindo o povo de Deus, servindo os irmãos. E é isso. Então acredito que deu para dar uma explanada boa sobre o livro, algumas curiosidades. Os irmãos estão comentando aqui, glória a Deus, esse tipo de coisa, né? A Alexandra falando que vai comprar, enfim. É grátis, é grátis. Mas ela está falando que vai comprar, deixa ela comprar. Deixa ela comprar. É grátis, é durante 5 dias. Não, mas ó, tem casos, né? Por exemplo, eu não gosto de ler livro, por exemplo, de forma virtual. Eu não gosto. Eu produzo material, mas eu não gosto de fazer tipo uma leitura longa de um livro de forma virtual. Eu prefiro comprar impresso e ler impresso. Então, é isso. Mas Deus abençoe vocês aí, a irmã Elisângela Pereira aqui também, chegou agora há pouco. Não entendemos os meios e os porquês,
mas Ele é Deus em todo o tempo. Com certeza, né? Com certeza. Amém. É isso aí, Delma. Vamos finalizar, então, essa live. A gente quer concluir lembrando a vocês que o livro ele está disponível gratuitamente. Ele vai ficar disponível durante 5 dias. Pela Amazon, pelo Kindle, tá? Então, vocês entram lá no app, façam um download e leiam. E aí vocês vão lá nas avaliações, avaliem o livro, comentem lá, e espero que vocês gostem. Então, é para a glória de Deus, é para a bênção e edificação da vida de vocês. Amém? Então, é isso. Quem quiser digital, vocês têm a oportunidade de baixá-lo gratuitamente, e quem quiser aguardar o impresso, quando sair nós estaremos divulgando, e vocês podem adquirir, que a gente vai enviar para todo o Brasil. Certo? Concluiremos então a live. Quero agradecer aqui pela oportunidade, pela presença de cada um de vocês. Que Deus ele enriqueça-os com as bênçãos dele. Delma, pode deixar aí as suas palavras finais e a gente termina a live de hoje com muita alegria. Deixa eu olhar aqui quem está presente até agora. Deixa eu olhar aqui. Deus abençoe a Camila, a Sandra. Deus abençoe a Mary Jane, para não falar errado, né? O irmão Sidney. Aproveitando, gente, domingo, agora, o nosso irmão Sidney estará conosco na live. Nós vamos para o 4º capítulo, é isso, né? O 4º capítulo do livro, eu ia falar Ele Me Ama, gente, não é Ele Me Ama não, é o Paraíso de Ungre, com os capítulos do livro e também com temas teológicos. E já aproveito a oportunidade, convido vocês para participarem, está maravilhoso. Ok? Então, Deus abençoe nosso irmão Sidney, nossa irmã Elisângela, nossa irmã Alexandra, a Liliane, Deus abençoe também, minha linda, a Thalie de Bolos, a Josi Santos, a Thaliere de Bolos, nossa irmã Josi Santos, a Criselen, a Laís Mariane, o Wesley, Deus abençoe todos vocês. E continue orando por nós para que nós continuemos sendo canais de bênção nas mãos do Senhor. Deus abençoe vocês. Jean, você ora? A gente ora e se despede do pessoal. Com tchau. Beleza, pessoal? Deus abençoe grandemente. Então foi apresentado para vocês aí o novo livro da Delma Cunha. Então vamos orar e direcionar a Deus palavras de gratidão por essa honra de servir a Ele, servindo também ao mesmo tempo as pessoas, né? E cremos que esse livro vai chegar nas mãos de pessoas que precisam de uma palavra de encorajamento, de edificação e de consolação. Então, oremos e agradeçamos a Deus. Pai, nós agradecemos porque nós não merecíamos absolutamente nada, o Senhor nos alcançou com a Tua graça abundante, com o Teu amor incondicional. E aqui nós estamos agradecendo a Ti, porque o Senhor fez possível a Delma escrever mais esse livro e nós fazermos o lançamento. Então que o Senhor venha abençoar as pessoas que serão alcançadas pelo livro, pelo seu conteúdo, e que todos nós sejamos abençoados. Eu oro também para que, assim como o Senhor tem usado a minha esposa nessa área, que o Senhor também venha usar outras pessoas para escrever, para produzir materiais de ficção cristã, materiais teológicos e assim por diante. Muito obrigado por esse privilégio, por esta oportunidade e pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Pai Senhor. Até. Deus abençoe. Tchau, tchau.